Começando mais um capítulo nosso para falar de mercado imobiliário. E hoje eu estou tendo o prazer de receber uma pessoa icônica de mercado imobiliário. A cidade de Niterói, ela tem um dos grandes diferenciais. Para nós que somos da ponta de venda, isso nos favorece muito. Que é o quê? Empresas tradicionais, empresas que lidam direto o dono, ou o funcionário que tem acesso direto ao dono, ou você que é comprador, adquirente, que vai comprar o seu imóvel, realizar o seu sonho da casa própria, ou não, já está indo para o seu segundo, terceiro imóvel. Você tem um privilégio em Niterói, muitas das vezes, de você acessar direto ao dono. Então, é um mercado imobiliário no qual é muito peculiar, muito artesanal, onde você tem os diretores, os sócios acompanhando obra, atendendo o cliente, vendo as necessidades, acompanhando o dia a dia da empresa. Isso, o resultado final é espetacular. E quem faz isso muito bem, eu tenho o grande prazer de ser amigo, teve no meu casamento, frequenta a empresa desde que a gente estava num sótão ali, começando a empresa nos primeiros dias, meu grande amigo e uma pessoa que eu tenho um grande carinho, André Mendes. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado. Primeiro, agradecer pelo copinho personalizado. Esse é o café da sorte. Esse aí nem minha mulher me deu um negócio desse. Rapaz, cara. a gente fez uma pesquisa na empresa e a gente consegue comprovar que as pessoas que tomam desse café, mais de 80% aumenta patrimônio lá na empresa. É uma coisa de louco. Dá uns 5 aí, cara. E personalizada lá, André Mendes. Não, mas tô feliz de estar aqui. Vamos trocar uma ideia. André, a terceira geração da CEL começou com seu avô, seu pai que está com você ainda, Luiz, pilha bateria 120%, e agora você com 200% de bateria aí, dando uma cara nova para a construtora. Como é que tem sido essa experiência sua aí? Cara, eu tô na CEL já desde 20 anos, desde os 20 anos, né? Eu tô com 35. Já fui demitido 2 vezes. E pedi demissão Por justa causa? Por justa causa? 2 justas causas e uma eu pedi demissão. Então eu tô na minha terceira passagem, né? Mas a gente tá num momento muito bom, tô muito feliz de estar lá. E aprendi, eu não trabalhei tanto tempo com meu avô, mas aprendi muito com ele o tempo que eu trabalhei. É um cara com uma visão muito apurada, era um cara assim, que chegava bem na frente, foi um dos pioneiros lá de Piratininga, pioneiros em lojas na Gavião Peixoto, fez um monte de coisa diferente assim, tinha uma visão bem legal. E meu pai, que toca lá a empresa, já tem uns 30 anos, então tem uma característica diferente. Então aprendi muito com meu avô, aprendo muito com meu pai, e eu tenho meu estilo, que é um pouco diferente dos dois, então acho que é bem complementar, né? Eu gosto. Bacana. E eu vejo uma pegada bem legal na CEL, a gente vai rondando o mercado, conhecendo as construtoras, e como eu falei, é muito vantajoso, é muito satisfatório para nós da ponta de vendas ver o nível de qualidade hoje das construtoras de Niterói, dos incorporadores, quase na sua totalidade empresas familiares, e o resultado final disso é fantástico, a qualidade das obras, a seriedade desses construtores. A gente não tem praticamente zero histórico de atraso de obras na cidade, o que é muito bom. A união, né, dos construtores é natural que tenha uma competitividade, mas a união e a junção desses construtores hoje, da gente fazer um mercado diferenciado, isso tem sido muito bacana. E eu vejo alguns projetos que você se destaca na CEL. Eu queria falar um pouco desses projetos, porque eu vejo muitas vezes da população aquela visão assim pontual, né? Graças a Deus é pontual. De estão preocupados só com lucro, ou estão preocupados só em fazer linha de produção, de construir e vender. E eu vejo uma pegada na CEL muito com a preocupação de sustentabilidade, tanto de material, sustentabilidade da obra, uma preocupação ecológica muito grande, como também até a preocupação visual de trazer um pouco da arte urbana para dentro da obra, levar hortas para dentro da obra, a preocupação e também do dia a dia desse funcionário dentro da obra. Eu queria falar um pouco desses projetos, como o projeto Recriar, nem luxo nem lixo.
você poderia dividir um pouco a gente essa ideia e essa preocupação de vocês? Vamos lá. Sobre as construtoras, realmente, Niterói tem um nível de construtora muito bom. Assim, tem muita construtora muito séria. Então, para os compradores que compram na planta, é um lugar seguro para comprar, porque assim, é um trabalho impecável assim, de várias construtoras. Falando da Cell, a gente tem uma teoria que é o lucro sustentável, né? Por exemplo, eu vou ganhar um lucro de 2 milhões no empreendimento. Se eu fizer uma coisa um pouquinho melhor, eu vou ganhar 1.600. Mas eu vou fazer um prédio bonito, vou fazer um tapume legal, eu vou agradar o vizinho, eu vou ajudar alguma comunidade que está no entorno, eu vou fazer esse pacote todo. Então vamos fazer. Então assim, eu ganho sempre menos do que os outros, provavelmente, mas a gente está sempre ganhando. E cada vez a gente vende mais rápido por esse conjunto de fatores, né? E assim, a gente tem muito olhar também para o funcionário, porque a Cell é uma empresa formadora, né? Então se você for ver no escritório, acho que 90% nunca tinha trabalhado na vida. Eu sou, acho que o mais velho, é o segundo mais velho do escritório, tô com 35 anos. Isso é alto pra caramba. Então assim, a maioria nunca tinha trabalhado em lugar nenhum. Então metade foi jovem aprendiz. Então assim, é um trabalho meio de longo prazo, sabe? Então essa preocupação ela tem que ter, senão a empresa não vai funcionar. Então hoje a gente tem no escritório uma equipe com média de 25 anos, 26 anos. Jovem. Muito jovem. E que, como já tá lá uns 5, 6 anos, agora que tá no auge, sabe? E com muita vontade. Então isso é um diferencial muito grande, que também não quer fazer a mesma coisa. Você não consegue manter um moleque de 25 anos na tua empresa fazendo a mesma coisa. Não vai, hoje em dia não fica, entendeu? Então se o cara não entender que você tá fazendo uma coisa muito diferente, tá envolvido nisso, participar daquilo ali, não vai, entendeu? E isso me incomodava muito, porque eu via os prédios todos iguais. Isso vale muito porque os donos de construtora muitas vezes são engenheiros mais velhos e não tem essa cabeça de... Mais do mesmo, né? Mais do mesmo, que fecha a conta. Então o cara vai lá e faz, entendeu? Então, assim, a gente na obra também faz a mesma coisa, a gente só contrata ajudante. Então eles vão subindo automaticamente, né? Você tem um plano de cargos e salários ali. Nem um plano de cargos e salários, porque assim, você pode fazer o plano que quiser, que o que vai contar mesmo é o que o cara tá vendo, entendeu? Você pode falar, tem um plano isso, maravilhoso. Se não sai, o cara... Em 2 dias já sabe que não é nada disso. Então a gente foca muito na contratação de ajudante e vai subindo com essa galera até mestre de obra. E a gente mescla muito também na parte de administração de obra. Pô, nossa engenheira é mulher, nossas técnicas todas são mulheres. Então assim, tem um olhar diferente. Você tem mulheres em funções administrativas, você tem homens em funções administrativas, e essa mescla é muito boa para a empresa. Todos, quase 100% formado lá na Cell mesmo. Entendeu? E você consegue identificar o período anterior, antes desses novos projetos, essa nova pegada, por exemplo, utilizando mulheres, para agora, a diferença é notável? Não tinha. Você ia fazer ia pegar estagiário de engenharia, não tinha mulher. Tinha pouco. Então, assim, você não escolhe se vai ser homem ou mulher. Você vai abrir vaga e vai ver o que vai vir, né? Só vinha homem. Hoje em dia, vem homem e vem mulher igual, entendeu? Então isso foi muito bom também, porque é um outro olhar para a construção civil que foi muito bom para importante, foi muito importante para a gente, foi muito bom ter. É uma coisa mais cuidadosa, né, mais organizada e tal. Então essa mescla foi muito boa para a construção civil em geral. Mas a gente, como construtor, assim, a gente está buscando fazer sempre alguma coisa diferente, sabe? Sempre fazendo alguma coisa que ninguém fez, ou atingindo um investidor ou um outro nicho. Então a gente está sempre inquieto fazendo alguma coisa nova. Fala um pouco da gente sobre o projeto Recriar, como é que ele funciona? Cara, o projeto Recriar, ele pega todos os materiais que a gente tem de obra que a gente não vai usar, né? Basicamente pallet, carretel, latão, e vira evento, vira doação para a comunidade, vira Legal. Doação para alguém, uma casa que quer fazer alguma coisa. Pegada social, né? Não só social. Algum cliente pede, vou fazer uma mesa, uma cadeira com pallet. Você tem? Tenho, toma. A gente faz um evento lá em Piratininga, né? Que é todo ele feito com material da obra, que é um evento de graça, que tem circo, que é o DAS, né? DAS. Então, que até minha mulher que toca.
Então a gente tenta fazer de uma coisa que é considerada lixo, a gente recria para o evento, alguma mesa, alguma cadeira, e a gente já doou para todos os caras de quiosque, tudo isso, para eles fazerem alguma coisa com aquilo, entendeu? Então uma coisa que passou a ter valor, né? Que sobra muito em obra, né? Sobra muito material, né? Sobra muito material, descarte. Muito descarte, E o projeto Nem Luxo Nem Lixo, como é que tem sido? Cara, a gente tem coisas que a gente não sabia o que fazer com por exemplo, ferro, ponta de ferro, o que você faz com isso? Copo descartável. Então a gente começou a separar tudo, tinha uma pessoa responsável por isso, e começou a fazer uma parceria com a Clean, Clean, né? Clean, né? Clean. Com a Clean pra levar tudo e a gente conseguir zerar nosso lixo da obra. Cara, isso é muito difícil de fazer, cara. Você teve que separar funcionários só pra ficar nessa responsabilidade? É muito difícil fazer, sabe? A gente não conseguiu chegar ao zero lixo. Tem coisas que a gente não conseguiu, até porque numa obra, qual é o grande problema de fazer um projeto dentro de uma obra? Numa obra passam 600 pessoas, sacou? 600 pessoas. 40 são seus funcionários, entendeu? Então, como é que o difícil é você ter o engajamento do cara que não é seu funcionário? É um empreiteiro, Então, você faz uma política toda voltada para reutilização de material, de separação de material, porque tudo tá na separação. E o cara não sabe nem o que tá acontecendo e já mistura tudo. Porque você tá com uma política totalmente diferente da política de um terceirizado, que não tem um propósito como o seu. Você tentou, de alguma forma, incutar isso com as demais empresas? É muito complicado. Porque o empreiteiro numa obra, ele fica muito pontualmente, né? Então, por exemplo, se tem o cara da pintura, o cara fica 2 meses lá. Até você começar a convencer ele de fazer isso... você que tá no nascedouro do prédio até a entrega. É difícil, entendeu? Então o cara tá lá, ele quer fazer o trabalho dele e ir embora. Então até você explicar pra ele, conscientizar ele já foi embora, entendeu? Uhum. Então assim, esse tipo de projeto dentro de obra é uma coisa muito difícil. Mesmo tendo uma pessoa lá. É um grande desafio. É um desafio, cara. Mas assim, estamos no meio do caminho. Um outro ponto que eu achei interessante demais. Quando você vai construir um prédio, ou você está vendo que está sendo construído um prédio na sua rua, é algo que não te agrada. Não é como você receber um novo vizinho, é um vizinho não muito grato, porque sabe que tende a ter ruído, movimentação de caminhão e tudo mais. E vocês, eu identifiquei em obras de vocês, o canal do cliente, um trabalho diferente com esses vizinhos. Como é que foi isso? Como é que surgiu essa ideia? Cara, a gente sempre teve problema com o vizinho. Por motivos óbvios, né? Uhum. Imagina, você tem sua casa, aí o cara vai fazer uma obra de 2 anos na tua frente. Então é o caos, né, cara? Então, em Piratininga, principalmente, são muitas casas, né? Então, o que a gente começou a fazer? 1 mês antes de começar a obra, a gente vai nas 2 ruas laterais do empreendimento, com flores e um cartãozinho dizendo, vamos começar uma obra daqui a 1 mês. Qualquer problema, você manda um e-mail para canaldovizinho@celengenharia.com.br. E aí a gente tenta ajudar, tenta resolver. Tenta identificar possíveis problemas e... A gente vai dizer, vamos ter 3 concretagens no ano, vai parar, vai ficar até mais tarde, então assim, vamos trabalhar todo dia até 5 horas, mas vai ter 5 ou 6 dias que a gente vai passar, não tem jeito, você não consegue parar, mas vai ser isso e qualquer problema estamos aí. Em alguns casos a gente sugere alugar a casa da pessoa no período da obra, para ela ficar em outro lugar, entendeu? Quase nunca as pessoas querem isso, mas a gente também sugere. E você meio que está dividindo também um cronograma e já prevendo qual é a época que você vai ultrapassar aquele horário ali para ele não ser pego de surpresa. E aí, assim, aluga sua casa. Se você quiser, eu alugo sua casa, a gente faz uma vistoria e quando voltar tem que devolver igual, entendeu? As pessoas geralmente ficam, a gente não teve muito mais problema depois disso. Porque o problema não escala. E entendeu? Você trouxe a vizinhança para o seu lado também. O problema não escala. Então, por exemplo, deu algum BO lá, deu ruim. Você recebeu já um e-mail
pronto, você vai resolver, entre em contato. Então, que o pior problema é o cara reclamar e não ser atendido, né? Ninguém, não é nem ser atendido, é nem saber. Eu nem sei que a pessoa tá reclamando. Às vezes chega pra uma pessoa, o cara fala, pô, não te conheço. Você fica refém de com quem ela vai falar, entendeu? Então, se ela tem um contato direto, o e-mail, eu consigo entender o que tá acontecendo. Então, por exemplo, o que chega de e-mail? Pô, a rua tá suja. Ou, pô, acabou 5h30. Ou, às vezes, eles até ajudam. Final de semana, que não tem obra, o cara fala, ó, viu uma pessoa entrando na sua obra lá, é isso mesmo, sei que lá. Como você tá com obra em Piratininga, você mandou flores pro bairro inteiro, É, aproximou, comprou mundo. o restante do bairro. Piratininga, né, cara? Ali, assim, foi muita obra e muita gente que recebeu a gente de braços abertos também por causa desses projetos que a gente faz, né? Então, por exemplo, hoje a gente lá em Piratininga, a gente patrocina o Piratininga Surf Clube, né? Que é um projeto muito maneiro. Com crianças, né? Com crianças locais. Né? A galera que não tem condição não paga, a galera que tem condição paga. É o Beto lá, gente boa. Quantas crianças tem noção nesse cara, projeto? Tem muita, cara. Tem muita criança. Mal bem, a gente reformou as praças do Tibau, né? Tentamos reformar ali mais uma. Aquela praça Allan Kardec também, vocês colocaram mudas ali, refizeram as mudas, né? De toda a praça dali, que é a praça principal, que fica bem no centro ali, em frente ao residencial Piratininga, fica ali próximo ao Delírio, a Praça do Delírio. A praça era abandonada, era praticamente um terreno baldio, e hoje você tem todo o replantio de mudas ali, né? E também a questão dos tapumes, né, cara? Os tapumes das nossas obras, eles são colaborativos, né? Então você tem aquele enchedor calibrador de pneu de bicicleta. Legal. Você teve a livraria, né? Eu lembro. Então, assim, o cara não vai ficar puto, né? Porque você tá oferecendo alguma coisa em troca. Você tem uma preocupação, eu vejo isso, muita preocupação social com a sociedade, desde você ceder alguns livros para uma leitura, para descalibrar o pneu, para que não seja um tapume cinza, e sim tenha toda uma arte ali, você expor artistas locais, isso é bem bacana. Uma pergunta que eu queria te fazer. O primeiro lançamento de vocês, o Residencial Piratininga, salvo engano, a gente está falando de 2011, 2012? Não, 2001, cara. 2001? Por aí. Então a gente já tá falando de 22 anos ali. O que era Piratininga de 2001, naquele lançamento, ao Piratininga de agora, que você vê? Cara, Piratininga, você não conseguia comprar terreno, porque ninguém sabia de que era o terreno. A gente chegava e não sabia. Às vezes tu avisava pro dono do terreno que ele era dono do terreno. Ele nem sabia. Ele nem sabia, cara. Então, assim... 90% das pessoas não moravam lá. Ninguém morava lá, cara. Assim, tinha gente que morava lá, óbvio, mas... Tinha vocação de veraneio, né? Não tinha. Tava meio... né? Ninguém falava de Piratininga, né? Claro que as pessoas que moram lá não vão falar, não pensam assim. Moravam lá, eles estavam... Às vezes eles estavam bons, mas... Eu tinha dificuldade de achar o dono do terreno, cara. Entendeu? E era muito barato lá, né? Os terrenos. E o que acontecia? Você vendia no início, os 3, 4 primeiros empreendimentos, você vendia só para investidor. Quase 100%. Difícil ter o comprador final. Não tinha, cara. Ou era veraneio, ou era investidor. Isso era muito ruim, né, cara? Você na época, você não tinha um comércio que você tem hoje? Você ainda está em desenvolvimento desse comércio? Né? Você tinha uma dificuldade de acesso ao bairro muito grande, como toda a região oceânica. Era uma região oceânica ainda muito precária de serviços e comércio. Você não tinha hospital como você tem hoje. O shopping estava em construção, que foi construído pela Pinto de Almeida. Você tinha dificuldade de padaria, de farmácia, então era o fim do caminho da cidade. Totalmente diferente que você tem hoje. Eu fui para... Meus pais compraram a casa que a gente tem até hoje, que provavelmente futuramente você vai comprar. A gente comprou em 89. Caramba, a gente pegou a inauguração da iluminação da praia, se eu não me engano foi em 95, em 96, algo próximo disso. Você não conseguia nem andar pela orla, você tinha praças que fechavam o trânsito. Então eu peguei todas essas fases.
E a gente vê uma Piratinga totalmente diferente hoje. Primeiro, com a ligação do túnel, você conectou a zona sul da cidade à região oceânica, onde você está em Piratinga, você quer ir para Icaraí, você chega em 15, 20 minutos, sem ter que passar, sobe morro, desce morro, pega estrada, desce. Então você tem uma facilidade. E eu identifiquei, eu queria fazer essa pergunta para você, de um tempo para cá, como que a população de Icaraí começou a ter mais interesse, não só de veraneio, mas com moradia para Piratininga? Exatamente por isso. Hoje, por exemplo, eu tenho amigos que moram, acho que você conheceu o Alexandre, que mora ali a gente conhece Piratinga como antiga rua, não pelo nome, né? Sim. Que vai trabalhar no centro do Rio de Janeiro de bicicleta elétrica. Sai de Piratinga, vai pelo catamarã, pega o catamarã com a bicicleta dele, desce na Praça 15 e rapidinho ele tá ali no catete, ali na empresa desse. Isso era uma conversa que não existia há 10, 15 anos atrás. Você consegue perceber essa mudança nessa característica tanto de moradia para esse perfil de morador, o seu cliente ali, comprador dos seus lançamentos? Cara, a grande verdade é a seguinte, no fundo, todo mundo quer morar na praia, né? Então, assim, quanto mais perto da praia, melhor. Claro que, assim, não é todo mundo, mas é o objetivo de grande parte das pessoas é morar na praia. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Pô, você tem uma vista daquela, você tem uma tranquilidade. As pessoas querem morar na praia. É isso, entendeu? Então, assim, não moravam por isso, porque era longe, o acesso era difícil. Agora que não é, querem morar na praia. Querem morar na praia. Home office, né? Hoje em dia, depois da pandemia, é uma realidade. Então, assim, as pessoas querem morar na praia. Então, se elas moram em Icaraí, elas vão querer morar em Piratininga. Porque tá fácil morar em Piratininga hoje em dia, entendeu? Então, você comprar um apartamento de frente para a praia de Piratininga é mais barato do que comprar um apartamento de frente para a praia de Icaraí. E com tecnologia embarcada superior. Com prédio novo. Especificação de material, fachada, elevador inteligente, área de lazer, portaria hoje com reconhecimento facial, que gera custo menor, e com preço final menor. E você está 15 minutos da moradia original, que pode ser Icaraí. E onde é que você compra um apartamento de frente para o mar mais barato que Piratininga? Hoje, pelo metro quadrado, difícil. Não tem. Oportunidade. Então o cara quer morar de frente pro mar, vai morar onde? O cara mora em Niterói. Onde é que ele vai comprar? Piratininga. E você pega, por exemplo, metros quadrados muito mais valorizados hoje como Icaraí, onde ele não tem a facilidade de usar a praia, que a gente sabe que muitas das vezes está imprópria para banho em Icaraí, e em Piratininga hoje, o aspecto hoje é totalmente diferente, por exemplo, de 15 anos atrás. Sim. A gente tem hoje, por exemplo, algumas partes da praia que a prefeitura fecha, por exemplo, chamado rolezão, né? Onde você tem aspecto de jovens, crianças, muita família, muita né? família. Então, o final de tarde hoje, e para esse novo morador de Piratininga, a qualidade de vida, de descer, pegar um elevador, descer e ele tá na principal área de lazer, que é a praia. Hoje, qual outro bairro que proporciona isso para o morador? Nenhum, né? Piratininga é o bairro que mais vai valorizar em Niterói, com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma. É o melhor bairro para se morar hoje em Niterói, sem dúvida nenhuma. Eu acho que só vai melhorar. E, cara, é um lugar muito bonito, cara. Entendeu? Então, além disso tudo, você tem uma vista maravilhosa. Você tem uma praia maravilhosa, um calçadão que você caminha olhando o mar, né? Que é o único lugar que, assim, Cambuinhas nem tanto, né? Então, só tem qualidade, assim. Eu só vejo... E você tem um monte de prédio saindo, pequeno, 4 andares, fachadas novas, de construtoras que estão caprichando no prédio. Então, isso também valoriza muito o lugar. Um bairro novo. Um bairro novo com prédios de bom gosto. Entendeu? Então, assim, não é só a Cell que faz isso. As outras construtoras também, pô, tem equipe, Itaúba, ProArt, constrói bem pra cacete, cara. A equipe entregou agora o Isla, uma fachada. Cara, então assim, isso é bom pra... Aí você fala assim, pô, é bom pra você? É ótimo pra mim. Você pode pegar o Lucas Ferrari,
Você pode pegar o Isla da Equipe e colocar em qualquer bairro de zona sul do Rio de Janeiro, Leblon e Ipanema, que não deixa a desejar, muito pelo contrário. Se destacaria em qualquer outro prédio novo de qualquer, como por exemplo Barra da Tijuca. Sim. Você pega as fachadas hoje, por exemplo, como vocês fizeram no Lucas Ferrari, totalmente fora da curva, assimétrica, as varandas com movimentação, totalmente diferente. É exatamente como você comentou. Não é aquele quadrado com aquela varanda composta ali, aquele prédio branco ou cinza, pastilha branquinha, quadradinho. Cara, isso aí não... E sabe qual é? Isso não vai voltar mais. Pelo menos pela nossa parte. Eu me recuso a fazer um prédio comum, cara. A gente não vai fazer. Então, assim, não vai sair da CEL um prédio que o cara vai falar e vai ter indiferença. Não vai ser indiferente aquele prédio. Ele pode achar muito ruim, pode achar muito bom, mas ele vai achar alguma coisa. Então, por exemplo, você tem aquele prédio nosso, o backyard, o amarelinho lá no final. Pô, tem gente que acha aquilo horroroso, cara. Tem gente que acha aquilo ali lindo. É 880. É 880. Então, assim, mas vai ser assim. Mas é isso. Então, assim, a gente vai tentar ter mais 80 do que 8, né? Mas a gente se recusa a fazer uma coisa feijão com arroz. E o legal da construção civil é esse. Cada projeto é um projeto. Então você não cai na rotina. Você não cai na rotina de indústria, né? De fazer a mesma coisa. E a gente tá com os terrenos para o público AA, para investidor, para galera que quer morar num bairro como Piratininga, Cambuins. Agora a gente tá fazendo outros lugares também. Mas é um caminho sem volta. E eu acho que automaticamente para as outras construtoras também. Porque o próximo que for fazer na praia, ele vai olhar e falar, pô, não dá para fazer qualquer coisa. Não tem condição. Vou fazer uma coisa caprichada, entendeu? E aí é bom para todo mundo. Hoje já são 9 prédios construídos em construção? Piratininga? Em Piratininga? São 9 prédios. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você olha... A gente viu uma Piratininga de veraneio. Hoje a gente tem uma vocação muito mais para moradia e veraneio também. Como é que você olha o bairro daqui a 10 anos? Como é que você vislumbra Piratininga daqui a 10 anos? Eu acho que vai ter bastante comércio, né? Que hoje não tem tanto. Acho que vai crescer a Curso Torres ali, vai ser uma rua comercial, com certeza. Um eixo comercial. Acho que sim. Um adensamento... porque o bom de Piratininga é que você não tem um adensamento muito rápido, porque são poucos moradores morando num prédio, né? Uhum. Então é devagar. A gente tá falando de prédios ali de 20 unidades. 20 unidades, 26, 30, 24, 18. Uhum. Então, dá tempo de se estruturando, entendeu? Mas o lado ruim disso é que você não tem o comércio na velocidade que você quer também. Mas já surgiu alguma coisa comercial nesses últimos tempos. Mas o lugar eu acho que Piratininga vai ser um lugar que todo mundo vai querer morar daqui a 10 anos. E a gente vê um incentivo e uma preocupação da iniciativa pública muito grande. O bairro nunca teve tanto investimento nos últimos anos como está tendo agora. A gente vê um calçadão que a gente viu quebrado por décadas. Hoje um calçadão todo refeito, ali logo no início da praia e toda a preocupação. Um projeto de reurbanização de todos os quiosques, um asfalto, uma manta asfáltica toda nova em todas as ruas. A gente, se parar para recordar, 15 anos atrás, mais ou menos, a maioria das ruas perpendiculares à praia eram ruas de chão, hoje todas as ruas estão asfaltadas. E 2 projetos importantíssimos da prefeitura, que é a renovação do sistema lagunar, tanto da Lagoa de Itaipu quanto da Lagoa de Piratininga, com uma ciclovia ao entorno da lagoa, colocando agora plantas que retêm a parte de esgoto, né, e tentar controlar a parte da poluição da lagoa ali de Piratininga. Eu tive uma conversa recente com o prefeito. Existem várias fases que você pode utilizar daquela lagoa. A perspectiva já para 2025 que a gente já possa começar a utilizar ela para esporte aquático. E a gente, na próxima década, a perspectiva dela, a gente já ter água potável. É o melhor dos mundos. A gente está torcendo que a gente consiga alcançar isso. Cara, mas eu acho que nesse tema é o seguinte.
Eu acho que pra Cambuinhas acaba entrando também. Mas pra Cambuinhas e Piratininga explodirem, falta uma coisa. Só uma. Se tiver, o dia que tiver essa coisa, esquece. Que é você melhorar a rotatória de acesso ali, né? Quando você tá vindo Dos dois bairros. Dos dois bairros. Que ali... Que é a obra de agora. É um negócio meio... né? Então, assim, quando isso acontecer, acabou. Esquece. Entendeu? Quem venceu a licitação foi até a empresa parceira nossa de mercado, que é a Medeiros. A Medeiros, ela tem 2 braços, né? A parte Rio State, que é tocada pela Fernanda, e a parte de obras públicas, que é tocada pelo irmão dela, que é o Bruno. Legal. Então a Medeiros já começa agora, exatamente nesse ponto, com um projeto de rotatória, com desapropriação já daquele principal terreno ali do acesso a Cambuinhas. Sei. Então, eu vou ver se até na edição que a gente consegue botar a imagem da perspectiva da rotatória. E, se eu não me engano, é uma obra aí para ano que vem já está em funcionamento. Cara, quando tiver isso... Aí, operando, né? Aí, quando tiver, acabou. Porque ali não faz muito sentido aquela rotatória. Então, eu acho que é a última fronteira que tem de migração. Cara que não foi ainda, eu pego muito trânsito, eu acho que aí vai, entendeu? Acho que vai. E eu tenho algumas preocupações, eu vejo algumas coisas do projeto hoje vigente, que eu acho que a gente tem que se preocupar. Porque, por exemplo, hoje para você acessar um prédio em Piratininga, para você conseguir viabilizar um prédio para você construir, você acessa um semi-enterrado para pegar um elevador para você subir. Então você não consegue hoje ter uma portaria imponente e bonita, você tem que ir para um semi-enterrado para você acessar o prédio. Então são preocupações pontuais que a gente pode mudar no projeto, porque a gente tem, na ocasião, a oportunidade de desenhar um bairro muito mais bonito. Eu não acho bacana, e se você não fizer isso, você não viabiliza, você vai perder um pavimento pelo limite de altura, você acessar um semi-enterrado para pegar um elevador para subir para uma unidade. Por que não? A gente pode até manter um pavimento, ou se criar 1 ou 2, mas nada dos espigões. Eu também não sou a favor de criar 10 pavimentos em Piratininga. Eu acho que você vai ter uma descaracterização do bairro muito grande, e você não tem estrutura para isso, mas que você tenha a preocupação de número de andares, mas mudar um pouco a altura desse prédio, até onde você crescer o prédio, para que você possa ter uma fachada imponente, para que você, muitas das vezes, não tenha que cavar o semi-enterrado que encarece a sua obra e você acaba tendo um preço final superior. Então, esse tipo de preocupações, eu até tive esse comentário na audiência pública, que é agora que a gente tem que discutir isso, porque o desenho e a perspectiva do bairro, de toda a orla, é a nossa geração, e somos nós agora que vamos ditar isso. Se tivesse essa preocupação, por exemplo, lá atrás, em outros bairros, como tiveram, por exemplo, Ipanema, Copacabana, Icaraí, Charitas, que não ocorre isso, você não volta para trás. O mercado imobiliário é daqui para frente. Você não vai derrubar prédio e reconstruir prédios daqui para frente. Então, isso é um ponto que eu acho fundamental e que a gente tem que se preocupar agora. Que como é que vai ser a imagem, a foto dessa orla daqui a 10, 15, 20 anos? Porque a gente sabe o seguinte, a gente tem uma orla praticamente toda negociada. O que sobra de terreno hoje na orla de Piratininga é muito pontual. Você tem um land bank muito grande, a equipe tem um land bank lá, a Itaúba tem um land bank lá, entre outros investidores locais. Então a preocupação hoje do projeto local, do projeto de urbanização, de construção de novos prédios, ele é fundamental nesses pontos, que as pessoas ficam muito preocupadas, não pode construir 5 ou 6 andares, mas não é só o número de pavimentos, mas sim a forma que você vai construir esses prédios. Esse lance do subsolo, do semi-enterrado, etc, etc, você tem razão, mas uma coisa que eu acho que teria que mexer também, que eu acho que faz com que você tenha subsolo, semi-enterrado, é que a proporção de apartamento para vaga, entendeu? Hoje em dia as pessoas não têm mais tanto carro assim também, então você tem que ter obrigatoriamente 1,5 para um prédio de 3 quartos, uma vaga para o prédio de 2 quartos, uma vaga para o prédio de 1 quarto, uma vaga para o prédio Desculpa. Você tem que ter um número estipulado de vagas. O número mínimo de vagas pelo número de unidades. Isso. Como é que a gente está com perspectiva de lançamento lá pro bairro?
Cara, a gente vai lançar agora em Caraí. Uhum. A gente vai lançar na Mendes Sá com o presidente Baker, um produto para investidor. Uhum. A gente está em parceria com a Airbnb aí para fazer um produto destinado à locação curta ou moradia, quem quiser morar, né? Então, por exemplo, um dos nossos funcionários vai morar lá. É um cara solteiro, não tem filho, vai morar lá. É um ticket que dá para comprar num lugar muito bom. Então, assim, esse tipo de produto também é bem legal, porque você pega um lugar muito bom, né, que é Presidente Baker, e faz uma coisa que é acessível para muita gente, né? André, assim como região oceânica, existem vários lugares no Brasil que as pessoas, década de 80, década de 90, era comum a moradia e as características de moradia eles serem o quê? Aquelas casas grandes, cômodos grandes, quintal enorme, né? Região oceânica a gente vai ver, por exemplo, Nelson Gomes de Almeida, que desbravou ali a região oceânica, criou os Ubais ali. Você vai entrar no bar hoje de Piratininga, no bar 1, no bar 3, no bar... Todos os Ubais ali são casas grandes. E com o passar do tempo, os filhos cresceram, casaram, saíram de casa, as pessoas, os proprietários, os donos dessas residências envelheceram e ficou aqueles imóveis enormes, né? E a gente viu de 5 anos para cá, algumas construtoras e incorporadoras fazerem um novo formato de moradia, que é hoje conhecido como os co-livings, né? Que é uma tendência de moradia menor, onde você tem uma economia compartilhada e um imóvel fácil, um imóvel compacto, mais fácil para o dia a dia. A esposa da década de 80 ficava em casa fazendo os quitutes, costuras e demais afazeres, e essa mulher de hoje em dia, atual, da nova geração, ganhou espaço no mercado, hoje sai junto com o marido para trabalhar, não fica mais em casa, e quer voltar para casa, não quer nem final de semana, ficar enfurnada numa cozinha ou tendo que fazer faxina, que é uma coisa muito fácil para o dia a dia. E por outro lado também, a gente está numa cidade altamente universitária. A Universidade Federal Fluminense é um dos maiores, ou quiçá o maior nicho de universitários do Brasil. Não, é o maior e é o dobro do segundo. É o dobro do segundo. Esse dado eu não tinha. São 52 mil pessoas. 52 mil. Isso é um mundo. Isso é um mundo de pessoas. E a nossa... E que nunca vai acabar, né? Não, então, assim, não é... É perene. É uma demanda infinita, né? Isso é um dos motivos da nossa cidade, a cidade de Niterói, ela ser provinciana. As pessoas vêm para cá para fazer faculdade, descobrem uma cidade com a qualidade de vida e de moradia totalmente fora da curva e aqui querem ficar. Só que quando eles vêm para morar em Niterói no intuito de estudar na UF, ou na Anhanguera, ou na Cândido Mendes, ou na Estácio, a gente tem uma cidade, não só a UF, mas com outras universidades aqui, ele não tem uma qualidade de moradia. Na maioria das vezes, ou quase sempre, as repúblicas elas não têm um preço atrativo, porque tem muita demanda, certo. Muita procura e poucas unidades disponíveis, muitas das vezes com a qualidade ruim, né? Banheiro, cômodos, acesso muito ruim. E você não tem oferta de moradia para esse público. Como é que você vê esse mercado hoje? Em São Paulo estourou. Os investidores têm sido as principais opções dos investidores de São Paulo. A Cirela, a própria pioneira nesse projeto, que falha a memória agora, Vitacom, né? a Vitacom. A Vitacom lançou um atrás do outro com um projeto totalmente inovador, a Vitacom. Eu tive até há 4 anos atrás no stand deles lá no Itaim Bibi. Como é que você vê esse projeto para Niterói? Atende? Tem demanda? Nossa cidade aceita um projeto desse? Tem espaço para um projeto desse na cidade? Como é que a gente está preparado para receber um projeto desse? Niterói demorou porque a legislação aqui é diferente, né? Então, por exemplo, no Rio mudou também agora. Então,
em São Paulo, você não precisa ter uma vaga de garagem por apartamento. Então, isso facilita muito a viabilidade, desculpa, né? A viabilidade do empreendimento. Aqui, não dá. Então, se eu quiser fazer um prédio colaborativo com 180 unidades, eu tenho que ter 180 vagas. Então, você não consegue fazer. Que é um erro, porque é um Porque essa galera não tem carro. Utiliza carro. Então, assim, é um absurdo. Então, você tá querendo atender o estudante, você não consegue. Você tem que ter 180 vagas e ninguém vai usar a vaga. Então, assim, em São Paulo, a Vitacom podia fazer apartamento de 10 metros quadrados, não precisava se preocupar com a vaga dessa galera. 10 metros quadrados, você bota um monte de apartamento, né? Então, no Rio, regiões perto de metrô também mudou a legislação. Então, aqui começou depois, porque a legislação mudou depois. Então, você tem agora a lei do retrofit, então você não precisa ter uma vaga por apartamento, e isso viabilizou esse tipo de construção. Ou você fazia um hotel, que também pode fazer desse jeito, né? Então, assim, foi por esse motivo que aqui demorou um pouco. E o co-living, né, é a melhor forma do cara conseguir morar num lugar bom, perto da faculdade dele, num prédio legal, com serviço, sem pagar uma fortuna. Então, por exemplo, você consegue morar num prédio no meio de Caraí por 390 mil reais. Ou seja, você tem o mesmo... Está na média do metro quadrado, só que como você tem uma metragem menor, você consegue viabilizar a construção e vender por 390 mil um apartamento desse, que você tem uma grande perspectiva de aluguel, de locação para um universitário desse. Se o pai dele já não quer comprar e investir para, naquele momento... Sim. Então, imagina assim, o que aconteceu, né? Esse conceito de co-living. Você pegou a área do apartamento e diminuiu, então o preço diminuiu, e você botou fora dessa área que ele paga tudo. Então, em vez dele ter um apartamento maior para poder ter uma máquina de lavar, para ele poder ter uma sala, para ele poder ter um lugar para trabalhar... Acesso à ferramenta, bicicleta elétrica, tudo revertido para o condomínio e para ter um custo condominial barato. Isso. Portaria virtual, então tem 2 porteiros em vez de 8. Então, assim, ficou acessível. Porque para mim, que sou construtor, o metro quadrado continua o mesmo valor. Então eu vendo pelo mesmo preço o metro quadrado. E o valor absoluto para quem está comprando é acessível. Então um cara que jamais teria condição de morar numa Presidente Baker, mora. Se quiser, mora. Então, com um preço que não existe mais hoje. Eu não estou falando de prédio antigo, sem elevador. Muitas das vezes com acesso ruim, fachada já deteriorada, instalações de corredor e demais instalações do prédio ruim. Estou falando de um prédio novo, moderno, com tecnologia atual, com economia compartilhada, porque a economia compartilhada, ela tende o seguinte: faz sentido eu no meu apartamento, eu tenho uma chave de fenda, você tem uma chave de fenda, eu tenho uma chave Phillips, você tem uma furadeira. Então você tem lá o local onde você aluga, quando você precisar utilizar, e é revertido para o condomínio. Não faz sentido, eu não utilizo bicicleta elétrica todos os dias, mas tem do condomínio, eu utilizo quando eu preciso, e aquilo é revertido para o condomínio. Sim. E com isso um custo mensal para moradia mais baixo, mais atrativo, fazendo com que pessoas que não teriam condição de morar num bairro desenvolvido, como Icaraí, por exemplo, teriam que ir para outros bairros que ainda estão em desenvolvimento ou que têm um custo de terreno, né, menor, e ele consegue morar numa parte urbana mais centralizada e facilidade para o seu dia a dia. Aí eu te pergunto, esse cara precisa de carro? Não. Entendeu? Então, assim, ficou acessível. E é um produto muito coringa. Porque, por exemplo, o cara comprou, né? Então, eu comprei. Eu posso botar o meu filho, o meu pai, posso botar minha sogra, se eu gostar muito dela, entendeu? Posso alugar curta duração, posso alugar longa duração. É um produto muito muito volátil, né? Então, assim, dá para fazer um monte de coisa, assim, tem várias opções. Então, é a valorização dele mesmo, né? Que conforme você vai vendo que ele dá uma renda legal, que o prédio está funcionando, você aumenta o desejo para aquele prédio e o valor do apartamento, consequentemente, aumenta. E não tem tanto terreno assim em Caraí, né? Então, não vão ter tantos prédios novos desse padrão nesse perfil. Para quem não sabe, o retrofit,
ele é um projeto agora que incentiva os construtores a pegar prédios antigos e você reformular esses prédios, você trazer para eles uma tecnologia nova. Prédios muitas vezes que a gente vê, por exemplo, no centro de Niterói ainda abandonados. Então, ele fomenta os incorporadores, os construtores a requalificar essa moradia antiga que muitas vezes, às vezes, estava até abandonado. Um outro ponto também que eu vou trazer para você, que eu peguei um prédio para vender no centro de Niterói, numa rua muito boa, próximo ali ao Hospital Icaraí e ao HSN. E do lado desse prédio, uma família construiu 3 unidades, cada filho ficou com 2 unidades e o casal ficou com a cobertura. E do lado desse prédio tinha uma construção. Eu questionei, vai construir um prédio novo aqui? E a resposta é algo que eu não esperava. Eles estão construindo loft entre os hospitais, sabe para quem? Para os médicos. A cidade de Niterói, ela, além das universidades, você tem hoje HCN, você tem o Recente Dó, você tem o Hospital Icaraí, você tem o Santa Marta, entre outros hospitais, como o Hospital da região oceânica. As cidades ao entorno, como Itaboraí, Maricá, São Gonçalo, você não tem um número satisfatório de hospitais para essa população. Então, toda essa população ao entorno de Niterói que tem plano de saúde vem para cá. O que acontece? Com isso, o número de médicos diariamente que não residem na cidade, mas que vêm tirar plantão aqui é muito grande. Então, o que acontece? Ele tira um plantão de 12 horas, e entre um hospital e outro, ele não tem uma moradia de qualidade, ele não tem um quarto bom para dormir, para descansar, para ficar. Às vezes, entre um plantão e outro, esse médico ele vai ficar 12 ou 24 horas, que não vale a pena ele retornar para sua cidade de origem, sua cidade natal. Não vale a pena. Às vezes, a quilometragem, a ida e a volta, ela é muito longa. Então, e às vezes até vale, mas como ele ganhou uma grana legal, que ele é médico, ele fala, vou descansar aqui para voltar a trabalhar aqui mesmo. Exatamente. Então, o mesmo que dê para ele voltar, às vezes ele não quer. Não quer. Ele quer ficar ali mesmo. Então, ele não quer descansar, já tá morto, né? Tá 24 horas trabalhando, ele não quer pegar o carro, ele quer olhar pro lado, subir, dormir. Isso aconteceu muito na Globo, né? A galera que trabalhava na Globo, o Projac, né? Uhum. Que meu sogro trabalhou muito tempo lá. Você vai voltar? Tá no Projac, vai trabalhar onde... Fica lá mesmo. Então a galera ganhava bem, Taquara virou um bairro satélite da Globo lá e todo mundo tinha um apartamentinho lá, cara. Isso acontece em Niterói com médico. Então, assim, para o investidor que acha assim, mas eu não quero ter uma relação, às vezes, só com o universitário. Eu prefiro alugar para um outro público. Você tem um médico. E não só o investidor, a gente tem que lembrar o seguinte, a faixa etária média de moradores de Icaraí é alta. Sim. O número de idosos em Icaraí hoje, ela é altíssima. Portanto que você tem 5, 4, 6, 8 farmácias por quarteirão. E todas sempre movimentadas. Então a população hoje de Icaraí, ela é uma população muito idosa. Que aconteceu exatamente como a gente falou das casas da região oceânica. Essas pessoas criaram seus filhos naqueles apartamentos de 3, 4 quartos, frente ao mar ou não, enormes, apartamentos de 150, 200 metros quadrados. Hoje envelheceram e não querem ter quer ter facilidade para o dia a dia. A senhora quer descer, quer ir para o Campo São Bento, ou quer passear na Moreira César ou na Tavares de Macedo, quer voltar para casa, não quer ficar pegando em vassoura ou se preocupando com a faxina do apartamento, quer ter um apartamento fácil. Esse eu acredito que não só os universitários, que têm uma grande pujança, os médicos, mas também o público idoso que envelheceu ali naquele bairro, que é o bairro de Icaraí. O público idoso, ele é um público pouco explorado para empreendimento. Poderia ser bem mais explorado do que é, mas tem motivo, né? Para você fazer alguma coisa para idoso, né? Como tô falando como incorporadora, né? Você tem que combinar com todo mundo que vai comprar que é para idoso, entendeu? Então, por exemplo, você faz um prédio em Icaraí. O cara compra, teoricamente, ele faz o que ele quiser, né? Com o apartamento dele. Então, como é que você vai garantir? Você vai ter que fazer muito contrato, mas é uma dor de cabeça muito grande. Então, geralmente, isso vem de um fundo. Um fundo vem, compra o prédio todo e aluga para esse tipo de operação, entendeu? Uhum. Então, eu acho que para viabilizar algo para idoso, teria que ser nesse sentido. Um fundo
que vai comprar o prédio inteiro, na concepção dele, e vai fazer um senior living. Porque não é, eu acho que o produto certo não é pro cara, não é asilo, é pro idoso saudável. Sim. É o cara que tá saudável. É o jovem senhor que tá com 60 anos. Não, esquece 60. 60, não, esquece 73, 4. 60 o cara tá garotão. A mulher tá garotona. Então, assim, aquele coroa lá, ou um senhor, uma senhora, que tá tranquilo, independente. Às vezes o cara tá viúva, a mulher tá viúva. Não precisa de ninguém. Só que, pô, deu uma ziquezira, ela tem um botãozinho que ela aperta, o prédio tem um TIzinho lá, tal, qualquer, que deixa mais tranquilo a família também, entendeu? Então, o cara vive normal. Só que o prédio é adaptado para isso, entendeu? Então, assim, é um produto do futuro, é o produto que vai... Futuro é agora. Futuro, mas falta acertar esse formato com as partes, entendeu? O dia que isso for feito, vai ser muito bem sucedido. Em cima do co-living, você tem 2 projetos agora com essa característica. Um é na Mem-de-Sá com o presidente Bacher, pontaço de Icaraí, e o outro você tem a perspectiva do lado da UF ali no Jambeiro. Fala um pouco desses 2 projetos, como é que está a perspectiva desses projetos, como é que está o esboço de você startar esses projetos? Cara, a gente sempre quer fazer alguma coisa diferente, né? Então esse da Mem-de-Sá a gente vai lançar agora, daqui a uns 2, 3 meses. Só que, o que acontece? Em vez de você vender um estúdio normal e vender e é isso, deixa o cara decidir o que ele vai fazer, a gente já dá várias opções. Dentro desse perfil do co-living, você vai ter uma área de lazer com o que precisa, que não é... Porque assim, o que é uma área de lazer que precisa? Eu não preciso de um salão de festa gigante. Pô, eu tenho que ter um coworking, eu tenho que ter piscina sempre importante, sauna, etc, etc. Então tem que ter o que precisa. Eu falei, cara, é um produto que o investidor vai querer. Mas ele tá meio de saco cheio de operar isso também. Entendeu? Ele não quer ter o trabalho de operar. E a gente é uma empresa de personalização. A Cell é uma empresa que atende de forma personalizada. Então o que a gente vai fazer? A gente, que também é um investidor, que a gente vai ficar com alguns apartamentos, vai operar o prédio para quem quiser. Dentro do sistema de Airbnb. A administração vai ser sua? Para quem quiser. Se o cara não quiser, ele faz o que ele quiser. Sou investidor, comprei lá, investi no empreendimento da Cell e não tenho tempo para isso. Entrego o apartamento e você só vai me avisando como é que tá balanço, qual foi a taxa de ocupação no mês, quantas vezes você alugou o meu apartamento e resultado final, custos, despesa lá, resultado final líquido e você deposita na minha conta. Não preciso me preocupar. Eu acho Produto financeiro. Produto financeiro ou moradia. Não quero. Né, para investimento, tá aqui a minha chave, vou começar a morar. Ou então posso administrar por conta. E também pode ser, por exemplo, que acontece comigo, né? Que eu viajo muito, né? Então, por exemplo, o cara, ele é um cara que trabalha embarcado. Que em Niterói tem muito. Tem. Ele fica 15 dias embarcado, 15 dias ele fica lá. Ele bloqueia os 15 dias que ele tá lá, pô. Ele bloqueia pra locação. Então ele aluga nos 15 dias que ele não tá lá e não aluga nos 15 dias que ele tá lá. Ele sabe antes quando ele vai estar, quando ele não vai estar. Ele consegue ter o planejamento. Ele vai ganhar dinheiro dentro da própria casa dele. Entendeu? Vai morar de graça. Vai ter rentabilidade. Ainda vai ganhar dinheiro, nem de graça vai ser. Vai ter um lucrinho, né? E vem cá, os 2 projetos são muito parecidos, tanto do Jambeiro como o Mem-de-Sá, ou eles têm peculiaridades diferentes um projeto do outro? Não, é bem diferente. O projeto da Mem-de-Sá é isso. O cara vai decidir o que ele quer. Ele vai escolher. O Jambeiro é para estudante. É voltado para estudante. Claro que pode comprar uma pessoa que não é estudante, mas o prédio vai ser destinado, preparado para o uso de estudante. Ou seja, ele quer ter um espaço para estudo, ele vai ter um espaço para ele fazer reunião. Vai ter um coworking de 2 andares, pô, no meio do prédio. Para a pessoa estudar, para a pessoa, né, fazer o dever lá que tem que fazer, os estudos, etc. Então, é um prédio voltado para o público estudantil e em frente à UF, pô. Tem que dar 15 passos da UF. Então, preocupado ainda com o carro, né? E tem que ter vaga, entendeu? Então, loucura. Então, assim,
Por que que vai dar? Por que que tem que ser para estudante? Porque quem que vai alugar essa moradia? É o pai do estudante, muito provavelmente, né? Porque o estudante não tem dinheiro. Qual é a primeira preocupação? E esse cara vem do Brasil inteiro. Vem do interior do Rio, vem do Nordeste, vem da Bela de Minas, vem de tudo. Qual vai ser a primeira preocupação que o pai vai ter com o filho? Segurança. Onde é que meu filho vai morar e onde ele vai estudar. Certo? Então ele vai morar, é aqui que ele vai ficar. Por quê? E a pouco espaço da universidade. É do outro lado da rua. O prédio, a universidade é do outro lado da rua. E dessa sede da UF, que acho que é Praia Vermelha, né? Sim. Você tem acesso a todas. Não, por dentro de da UF. forma, você está próximo à Universidade de Economia da UF, você está próximo ao Valonguinho. Engenharia, em frente à engenharia, né? Você tá próximo, de qualquer forma, ao Valonguinho, você está próximo à Economia, à Universidade de Economia da UF, como você está próximo também ali do Graguatá, o campus do Graguatá. Ou seja, você está no epicentro ali de todos os campos da UF, próximo de tudo, onde todos ele consegue acessar a pé ou de bicicleta, de forma fácil, de forma segura. Porque você também hoje você tem uma malha de ciclovia na cidade, cortando praticamente a cidade toda. Que é uma entrega mobiliado, né? Então o cara não tem nem trabalho, o cara que vai comprar não tem nem trabalho de mobiliar. Bacana, bacana. Bom, André, para fechar, vamos falar um pouco do Land Bank de Piratininga. Eu sei que não sei se está o seu pipeline para agora, para os próximos meses, mas você está com um Land Bank grande lá pro bairro. A sua história não termina agora no bairro. Você tem uma história longa aí de casamento com o bairro. Vamos falar um pouco sobre isso, como é que está a sua perspectiva, o que você tem de terreno lá, de projeto, o que você tem? Você tem alguma coisa, perspectiva de quarto-sala, de 2 quartos, de 3, frente-mar? Cara, a gente tem 4 terrenos com 4 projetos completamente diferentes. Legal. Públicos diferentes. Públicos diferentes, tudo diferente, porque, assim, a CEL é uma empresa que não para de construir. Com mercado bom, mercado ruim, é o mesmo ritmo. Mesmo ritmo. Então, se você perguntar, a economia tá boa, não muda. A gente vai... O que vai mudar? O que eu vou lançar. Entendeu? Então, assim, eu tenho 4, 5 tipos de produto pronto. Eu vou lançar o que o momento, né, falar. Então, dentro de Piratininga, eu tenho coisa de luxo, prédio... Frente-mar. Frente-mar, mas, assim, num nível que a gente não fez ainda. Em termos de concepção, é bem ousado. A gente não conseguiu fazer porque não aprovava, agora já acho que já vai conseguir aprovar, porque a gente tem terreno maior, vai conseguir viabilizar. A gente tem clube. Bacana, fala um pouco sobre isso. Tem um clube, vai fazer tem 4, 3 e 2 quartos, um clube. Um mini clube. Piratinha, que não tem isso lá. Não tem. Tem mais próximo que a gente vê Cambuinhas. Exatamente. Então, assim, um mini clube, porque Piratinga os terrenos não são tão grandes. Então, eu tenho um clube, 4, 3 e 2 quartos. Tenho um produto de alto luxo, 4 e 3 quartos. Tem produto de 2 e 1 quarto. Tem produto que pode virar um hotel em Piratininga, que ajudaria muito a região. Muito. Então, assim, tem um produto para ser hotel. Região Oceânica hoje não tem mais hotel. Então, não tem. Então, assim, a gente está pensando em fazer também isso. Então, você perguntar, o que tem? Tem tudo. O que você vai lançar primeiro? O que for melhor. Dependendo do momento. Dependendo do momento, né? Então, assim, eu acho que precisa muito de um hotel lá. Uma coisa legal, bacana. 1 quarto sempre vai precisar. Sempre vai precisar. 2 quartos é o que mais procura. 3 e 4, produto de luxo. Então, assim, a gente tem tudo hoje para lançar, né? O bacana disso tudo, que é impressionante, não só com você, mas eu vejo, eu acompanho, né? A gente tá anos próximo aí, juntos aí. Como é que é a liquidez do bairro? Isso é uma coisa totalmente fora da curva. Quando você está começando a construir, na maioria das vezes está sem unidade para vender. Eu dentro da CEL, assim, eu nunca cheguei no final de um prédio com unidade para vender. Nunca. Isso nunca aconteceu. De eu entregar uma obra com unidade. Pontualmente, nem um distrato ou outro, mas não unidade que ficou disponível. Não. Alguém teve algum problema de percurso, aí teve que devolver a unidade para você, mas você não ficou ao longo da obra com a unidade disponível. Não. Isso é impressionante. Nos últimos 3 empreendimentos, acabou 2 anos antes de acabar a obra. Não tinha mais nada para vender. Não tem, entendeu? Então,
tá indo muito bem nesse sentido. Em termos de venda, a gente sempre vende muito bem, porque tem um produto bom também. E o mais legal é o seguinte, o cara que vai morar em Piratininga, ele não volta, entendeu? Então por isso que eu acho que Piratininga vai ser muito bom, porque a pessoa que tá indo morar lá não tá voltando de lá, tá morando lá mesmo. Então tem a galera que começa no veraneio e fica, tem a galera que já fica, e tem a galera que vai ficando aos poucos e acaba ficando também. Então eu não tô vendo movimento contrário. Do cara morar em Piratininga e desistir sair pra voltar pra Icaraí. Eu não vejo isso. Eu também não vejo. No mercado eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Eu não vejo. Então, isso é um excelente sinal. Cada vez mais você tem morador em vez de veraneio na hora da venda, porque a gente sabe por que o cara tá comprando. Então, Piratininga, cara, eu acho que vai seguir nessa linha aí. E vamos fazer o seguinte. Você que está acompanhando a gente, que ficou interessado, a gente vai deixar o link aqui embaixo. A gente está falando de projeto em Icaraí, para universitários, para médicos que utilizam a cidade hoje e precisam de local, de moradia com qualidade. A gente está falando de um Jambeiro, que é um empreendimento para universitários, para investidor, excelente oportunidade. Comprador final de 2, 3 quartos, quarto sala em Piratininga, ou seja, a gente está com o Sales Bank aqui, que a gente está com um hub aqui de tanto para investidor, para comprador final, para veraneio muito grande. Você tem interesse? Entre em contato com a gente vai cadastrar vocês e o André, assim que tiver informações de pré-lançamento, vamos preparar para lançar o prédio, a gente vai manter você informado de todos esses projetos da CEL. E a gente quer que você tenha privilégio de receber essas informações e no momento do lançamento você está conosco e aproveitar as oportunidades da CEL. André, quero te agradecer. Bate-papo espetacular. Eu queria. Um prazer imenso ter aqui, trocar informação de mercado, falar um pouco. Foi muito bom, passou rápido o tempo, né? A gente está aqui mais de 1 hora aqui falando de mercado. Foi muito bom. Então, obrigado pela presença aí. Espero que seja a primeira de muitos para a gente falar de mercado. O próximo convite a gente tem que trazer o Léo. O Léo é o cara que começou como estagiário, né? Começou na minha banca de jornal, pô. Olha só. O legal do Léo, eu falo sempre, ele reconhece isso, que eu que ensinei ele a jogar bola, né? Ensinou mal, hein? Porque aquilo ali só sabe chutar. Você tá ensinando ele agora a jogar ping-pong, né? Ping-pong, cara. Muito ping-pong é o esporte do momento. Não machuca, não torce joelho, não tem contato físico. O André tirou a mesa dele, da sala dele, tive lá na CEL, e botou uma mesa de ping-pong. Tá treinando um rapaz lá também, né? Cara, é pra extravasar, né, cara? Extravasar sexta-feira, depois de meio-dia. Se eu não tô aqui, eu tô lá, entendeu? Se eu não tô aqui, eu tô lá. Hoje não dá pra jogar o ping-pong. Hoje não dá pra jogar ping-pong, né? Mas, não, cara, muito... Eu acho que tá faltando isso em Niterói. Eu acho que esse tipo de iniciativa que você teve aí... eu sou empreendedor também, eu atuo em outros ramos, né? Niterói falta um pouco disso, entendeu? Da galera tentar fazer alguma coisa diferente, ousar. Eu não vejo tanto isso. Eu venho do Rio, né? Que é um outro formato de mercado, né? Não, eu estou falando assim, em qualquer coisa. Em geral. Não estou falando da construção civil, não. Em geral. Estou falando assim, galera empreendedora mesmo, sabe? Então você tá fazendo um podcast aqui, me chamando, vai chamar outras pessoas, vai informar, às vezes, pessoas que não teriam essa informação, né? Acesso, né? Acesso. Então, assim, eu torço muito que comece o movimento, a gente também é responsável por isso, a gente pode também impulsionar isso, para que a garotada, a molecada consiga fazer negócio também. E, para finalizar, aproveitando a oportunidade, a gente vai fazer tipo um Shark Tank na CEL. A gente vai pegar, junto com o Sebrae. Pô, que bacana. A gente vai fazer, vai botar 3, 4 investidores, um cara gigante de mercado mesmo. Uma cadeira vai estar separada para você, né, cara? Uma cadeira minha, lógico, com certeza. Então, um cara de mercado, mercado supermercado, um cara de mercado financeiro, eu e um investidor de restaurante, sacou? E aí a gente vai ver vários projetos
e vamos selecionar algum. E aí a verba inicial para o primeiro projeto é R$100 mil. Pô, bacana. R$100 mil para o primeiro projeto. E aí tem que ser uma pessoa ou de comunidade ou de uma área em desenvolvimento, de Niterói. E é uma forma também da gente dar um exemplo e ajudar, às vezes, a. Pô, conta comigo para divulgar, para ajudar a divulgar e a gente levar esse projeto para a cidade inteira. Parabéns pelo projeto, muito legal. Quantas estrelas a gente deixa de identificar na cidade e passam que tem grande potencial de empreendedorismo na cidade, né? Essa pegada empreendedora na cidade. Parabéns, legal, e conta comigo para ajudar a desenvolver e divulgar aí. Obrigado, André. Show.